E aí, gente, tudo bom com vocês? Mais um dia de devocional. Parabéns por chegar até aqui novamente. Eu quero te dizer que meu coração tá muito feliz com esses dias. Eu tenho recebido muito retorno de vocês, do quanto vocês têm sido abençoados por esse material. Eu pretendo fazer muitos outros devocionais. O devocional, ele tem um poder muito grande de nos conectar com Deus. E o que eu mais quero é ser uma facilitadora para isso tudo. E o quinto milagre é que Jesus, ele anda sobre as águas. E esse é um milagre, assim, poderoso. A história nos conta que Jesus, ele estava ali próximo a Betsaida e ele estava se dirigindo para Cafarnaum. Como a gente sabe, no capítulo anterior, Jesus tinha acabado de alimentar toda a multidão e Jesus estava nesse momento despedindo toda essa multidão. E ele disse assim: olha, gente, para os discípulos, vão indo na frente que eu alcanço vocês. Só que aí Jesus despede a multidão e vai para o monte orar. E lá, mais ou menos pela quarta vigília da noite, ou seja, a partir das 3 horas da madrugada, Jesus, ele entra na água e começa a andar por sobre as águas para ir se encontrar com seus discípulos. Jesus, ele caminhou, eu coloquei no materialzinho de vocês, mais ou menos uns 6 quilômetros da margem até o barco onde os seus discípulos estavam. E aconteceu tudo aquilo que Pedro pede para ir até Jesus, e Pedro tem essa experiência sobrenatural e começa a andar sobre as águas, mas ele olhando para aqueles ventos contrários, ele se assusta e começa a afundar, e Jesus vai lá e puxa ele pela mão. E muitas mensagens ou pregações a respeito dessa passagem da Bíblia fala sobre enfrentarmos e vencermos dificuldades na nossa vida. Mas eu queria falar algo que aconteceu antes desse momento de Pedro superar os medos dele, Jesus puxar ele, tirar ele diante da dificuldade. Porque antes desse momento, Jesus ele foi para o monte, passar um tempo sozinho e foi orar. E é justamente sobre isso que eu preciso falar contigo. Porque não existe vitória sem tempo com Deus. Não tem como você vencer as dificuldades da sua vida se você não investir no seu tempo de oração. E o seu a sós com Deus é o que vai te fortalecer e vai te fazer vencer. Nosso Deus, ele é um Deus que está bem perto da gente. Lá em Tiago fala: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Muitas vezes precisamos dar esse passo de nos achegarmos a Deus para que ele se achegue a nós. O próprio Jesus, que nunca pecou, ele tinha um tempo que ele precisava separar para estar próximo de Deus. Porque, gente, tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, que entra pelos nossos ouvidos, isso contamina a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito. Então, aquilo que você investe tempo é aquilo que vai te influenciar na grande maior parte do tempo. É aquilo que vai determinar os seus passos. A Bíblia fala que precisamos manter os nossos olhos naquilo que não vemos, naquilo que é eterno, porque aquilo que vemos é perecível, vai embora, é tudo vaidade. Em que você tem gastado o teu tempo e mantido os teus olhos fixos, entende? Essa pergunta eu preciso fazer para você porque a gente está vivendo um tempo aqui de devocional, são 7 dias. Mas depois desses 7 dias ou antes desses 7 dias, qual o tempo que você vai investir para estar sozinho com Deus? Se não alimentarmos isso em nós, a nossa vida começa a perder o sentido e o rumo. E a gente começa a tomar decisões e seguir caminhos que o Senhor não quer para as nossas vidas. Eu queria dizer isso para vocês através dessa mensagem porque há uma lição muito forte nisso. Você precisa entender que Jesus, ele tinha a mente de Deus. Ele sabia das coisas que iriam acontecer, ele sabia do que estava acontecendo mesmo sem estar presente naquele local. Ele sabia, ele tinha consciência de que os discípulos estavam começando a passar por uma tempestade naquele mar. E mesmo assim, ele disse: não, eu vou orar. Porque é na oração, imagino Jesus dizendo isso, né? Porque é na oração que eu vou ganhar a força, o poder, o propósito para o qual eu preciso para cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Tem muita gente, talvez você que esteja me assistindo, muitas pessoas querendo produzir coisas, fazer coisas, falar coisas, aconselhar pessoas, sem estar sugando diretamente da fonte, sem estar se enriquecendo daquilo que vai te dar conteúdo e raiz e fundamento e chão
para que você possa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quando lá em Gênesis 2, Deus diz que colocou o homem no jardim para lavrar e guardar o jardim, e que em toda viração do dia o Senhor ele ia lá para conversar com aquele homem, Deus estava dizendo que antes da humanidade ser humanidade, ele criou o homem para que ele pudesse se relacionar com ele. O jardim, simbolicamente, é um local da presença de Deus, da plenitude da presença de Deus. E Deus tinha colocado o homem ali para cuidar, para guardar aquele lugar de presença. Então guarde. Você não tem noção do quanto Satanás, do quanto o inimigo e a sua própria carne vai tentar roubar de você o tempo que você tem com Deus. Seja radical nisso. Eu tô aqui hoje para te dizer, seja radical nisso. Separe um tempo para estar com Deus. Bata o martelo e diga: aquele tempo é o tempo que eu tenho para lembrar quem eu sou. É o tempo que eu tenho para receber do poder de Deus, para que eu possa orar por pessoas, para que eu possa curar enfermos, libertar cativos, para que eu possa pregar em cima de um púlpito, para que eu possa ser luz dentro da minha faculdade. Hoje não, né? Coronavírus, mas luz aonde eu for, né? Eu ia dizer da faculdade, do trabalho, apesar que tem gente trabalhando, né, gente? Então, para que você seja luz. E eu quero terminar esse vídeo com um versículo lá em Atos, que fala assim: nele nos movemos, vivemos e existimos. Quando a Bíblia fala nele, nele significa a junção de duas coisas, em mais ele. Esse em significa o lugar onde você está, onde nós estamos. E ele significa o objeto, o sujeito dessa frase, o próprio Jesus. A Bíblia fala que você precisa estar nesse lugar para você se mover, crer e existir. Esteja nesse lugar, busque esse lugar até você mesmo se tornar esse próprio lugar. Ei, Jesus, ele te espera. Eu quero orar e pedir para que o Senhor, o Deus de toda graça, ele possa trazer sobre você uma fome e uma sede que só ele pode saciar. Eu quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que verão esse vídeo. Pai, eu quero te pedir, coloca sobre elas um espírito de mais por ti, um espírito de desespero por ti, que elas se sintam totalmente satisfeitas e plenamente satisfeitas somente em ti. Que o Senhor as atraia para o secreto em nome de Jesus. Que, meu Deus, elas possam sentir o teu coração a cada vez que se achegarem para mais perto de ti. Que elas possam ansiar pela tua presença, como nunca ansiaram por nada na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro para que o Senhor, para que você possa ser uma louca por Jesus, para que você possa ser radical com o seu tempo de oração com Deus e que você não deixe esse tempo por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Há segredos, há revelações que Deus quer te dar. Deus, ele deseja pelo seu coração. Ele te criou com esse único propósito. Ele quer te revelar coisas que ele não revelou a ninguém. Se tem tempo que você não tira esse tempo com qualidade na presença do Senhor, não fica triste. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E por isso eu creio que grandes coisas o Senhor tem para te dar quando você se dispor, assim como eu disse lá em Tiago, que a gente precisa primeiramente se achegar a Ele e Ele se achegará a nós. Então, dispõe o teu coração, entra nesse propósito. Eu tenho certeza que grandes coisas o mundo inteiro vai ouvir falar, porque você um dia se colocou no lugar que você deve estar. Até amanhã, que Deus abençoe sua vida.